Boa tarde, gente. Como de costume, eu já vou falando aqui porque a live fica gravada. Já recebi um elogio ali do meu amigo Jeff, dizendo que eu sou bonito. E tu é mentiroso. Iniciar a live daqui a pouco com o pastor Azaf Borba. Vamos aguardar ele entrar aqui. Live meio de surpresa. É importante que ela fique aqui salva, registrada. Se alguém quiser mandar pergunta também aí depois, pode mandar perguntas. Só um pouquinho, gente. Daqui a pouquinho. Aí, o pastor Azaf entrou aqui. Vamos ver. Pronto. Boa tarde, pastor. Tudo Boa bem? tarde, meu irmão querido. Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí pela Glória a sua Deus. disposição aí de estar junto com a Que gente bom nesse. que eu pude fazer hoje, né? É, coisa boa. Glória a Coisa Deus. boa. Vai ser uma alegria imensa esse tempo. Tu tens como deixar E gravado, né? vai ficar gravado aqui. Vai ficar gravado depois Amém. no Esse IGTV é... para quem quiser acompanhar. Esse é um projeto novo. Eu fazia algumas lives antes no meu perfil pessoal. E agora eu Sim. estou com esse projeto do podcast. A gente tem ele presencial aqui e fazendo as lives também para poder ter um Ótimo. alcance maior também. Isso é muito legal. Que bom. Eu acho que dispensa apresentações. Geralmente eu peço para o convidado se apresentar um pouco, mas dificilmente alguém não conhece o pastor Azaf Borba, uma grande referência da música cristã. Muito do que a gente faz hoje na música foi o Senhor e algumas pessoas que colocaram os alicerces para a gente. Mas se eu quiser Aleluia. falar um pouquinho, se apresentar, falar quanto tempo aí de ministério, quanto tempo dessa Bem, caminhada. meu nome é Azaf Borba, eu moro em Porto Alegre e sou da comunidade cristã de Porto Alegre aqui, desde o início da minha conversão, os meus primeiros passos na fé, junto com dois pastores, pastor Erasmo Ungaretti, pastor Moisés Cavaleiro de Moraes. E com esses irmãos eu comecei o ministério aqui, né? Eu comecei o ministério e porque eu comecei a ministrar aqui com eles na igreja e eles começaram a me levar. Entenderam que eu tinha um chamado de Deus para compartilhar a graça do Senhor pelo mundo afora e foram me levando, né? Depois veio um missionário chamado Donald Stoll, que também nós tínhamos um ministério sempre extralocal, sempre buscando aquilo que Deus queria para fora, né? Sem perder o amor, o foco, a construção aqui em Porto Alegre. E aqui eu me converti, conheci minha esposa, namoramos, noivamos, sempre debaixo do cuidado desses pastores, com quem eu ainda estou nessa comunidade com esses pastores. Viu? Coisa linda. Nunca O me senhor é afastei, gaúcho? né? Não, sou mineiro. Meu, Mineiro? Ah, meu pai era mineiro e eu nasci em Minas Gerais e vim para o sul muito cedo. E morei em Santa veio criança. Catarina. Isso, criança. Vim criança para Santa Catarina, depois Paraná e depois no Rio Grande do Sul. E aqui fiquei. Gostei Glória a Deus. do mate e do Mas, churrasco. Gostei do coisa mate e boa. do churrasco e nunca mais saí do Rio Grande do Sul, só para morar no estrangeiro algum tempo. E nas viagens, né? Eu passei muito tempo da minha vida viajando pelo mundo afora. Sim. Mas sempre aqui na igreja, sempre aqui em Porto Alegre, sempre com a minha família, com a mesma esposa. Sou casado com a Glória a Lígia Deus. Rosana,
Tenho 2 filhos, a Aurora, de 30 anos, e o André, de 24. Glória a Deus. Sabe, pastor, eu me converti em 98 e comecei a aprender a tocar um instrumento em 99. E aí meu professor de música, não sei se o senhor conhece, ele é o Ezequiel Correia, que toca na D55. Sim, claro. É, Claro, eu irmão. comecei a Sem fazer aula dúvida. com ele em 99. E aí ele perguntou para mim assim, ele queria me ensinar, cara, eu vou te ensinar uma música do Azaf. E eu perguntei, cara, mas quem é o Azaf? Eu tinha 13 anos, né? Não, mas como assim tu é crente e não conhece o Azaf? Aí depois eu comecei a conhecer várias músicas, comecei a tocar na igreja. E hoje essa geração nova, muita gente não conhece, né? Assim ainda, porque tem muita, hoje essa explosão da internet, muita gente acaba tendo um monte de artista que regravam as suas músicas, mas às vezes a nova geração Ah, é. não conhece, né? Tem isso, né? Não, Sabe que mas ele isso é muito na normal. igreja, na igreja onde eu congrego, onde eu sou um dos pastores auxiliares ali, em Porto Alegre, a gente sempre toca, o nosso culto a gente toca 3 músicas basicamente, né? A gente toca uma música mais contemporânea, a gente toca uma música, geralmente uma música da harpa, e uma outra música a gente toca, geralmente é uma música sua. Assim, Glória a em Deus. 80% das vezes a gente toca. Louvado E seja Deus. para nós virou quase assim um sinônimo de. Uma vai ser. E uma música da geração do Azaf. Então já virou uma expressão, né? Amém. E isso foi muito bonito, porque as letras, assim. Como o senhor enxerga isso? O senhor está há tanto tempo no ministério, né? É, Hoje, primeiramente, às vezes. Pode falar, desculpa. termina a sua ideia. Não, eu ia dizer assim, que muitas das composições de hoje tem um pouco de esvaziamento na letra, assim, né? E as suas letras, elas têm são, enfim, letras muito lindas, né? Assim, para a igreja cantar, para louvar a Deus, né? Como que o senhor enxerga, assim, esse esvaziamento? Por que isso acabou É, acontecendo? a primeira coisa que eu acho é que eu tive na minha vida, eu tive um acompanhamento pastoral que envolvia a minha própria vida, mas envolvia tudo que eu escrevia também. Meu pastor queria ouvir antes de eu ensinar. Então, isso me ajudou demais, principalmente nos primeiros anos, em que eu compunha muita coisa da minha cabeça e ia lá para o crivo do pastor e o pastor biblicava a música, ajeitava, ajeitava a teologia e tudo mais. Então, eu tive esse acompanhamento que me foi muito, muito produtivo. E eu Claro. acho que isso falta. As pessoas são muito independentes na maneira de ser hoje, muito mais do que nós éramos na nossa geração lá atrás. Eu fui eu fui cuidado, eu fui pastoreado, então isso ajudou demais. E eu fui direcionado a ser extremamente bíblico em tudo que eu fazia, nunca me ausentar da teologia bíblica, o que eu faço até hoje, né? Eu aprendi esse critério, esse princípio antes Sim. de soltar alguma coisa pelo mundo afora, ver se aquilo era profundamente bíblico. Então, isso foi uma das razões pelas quais nossas letras no passado, minhas, do Ademar, o próprio Bené Sim. Gomes, todos esses homens são ministros que tiveram um pastoreio, né? Alguém do lado, alguém que podia dizer, ó, isso não está muito bem, isso tem que ser mudado, isso precisa de uma base mais sólida na palavra. Então, eu acredito que isso falta hoje, né? As pessoas acham que por ter muitos seguidores podem fazer e falar qualquer coisa, mas não é assim não. Acaba que as pessoas elas buscam um certo sucesso, né, na carreira, baseado com o número de seguidores, número de likes, views, e não realmente buscando um aprofundamento, né? Essa questão do discipulado, do acompanhamento, ela é extremamente importante e fundamental, né, na vida de um cristão e muito Sem mais dúvida alguma. na vida de quem quer compor
algo que vai ser cantado para Deus durante o culto precisa um embasamento muito Sem dúvida profundo, né? alguma. E Isso é mesmo. exatamente isso, né? E é isso que eu estou Meio, falando. meio, essa vida meio solitária acaba levando a isso, né? E como é que é para o senhor o processo de composição, assim? Lê um texto bíblico, vem a melodia Não. primeiro? Como é que foi nesse decorrer do tempo? Foi um monte de jeito? Rapaz, foi vários jeitos, viu? Nunca foi de uma forma só. Eu encho meu gravador de melodias, de harmonias, de ideias que vão nascendo, né? E eu vou Uhum. gravando. Daí um dia eu tô de balde lá na praia, sentado, eu começo a ouvir. Puxa, gostei disso, gostei daquilo, né? Eu pego uma melodia que eu gostei. Daí eu fico às vezes com a melodia por tempo, com uma harmonia no coração e fico cantando aquela melodia. Um dia vem a música. Um dia Que legal. vem a letra. Daí eu encaixo aquela letra com aquela melodia que eu já tenho. E às vezes eu escrevo uma letra também, como eu tenho aqui em cima do meu gabinete, eu tenho uma porção de letras que eu vou cantando todo dia. Vou acrescentando uma coisinha, tirando outra, melhorando outra. Eu tenho esse processo assim, muito intuitivo, mas constante. Ah, Primeira legal. coisa, dê tempo para composição. Composição não é uma coisa assim que simplesmente você eu vou compor. Não, composição é uma coisa que vai nascendo, vai brotando. Uma música ela vai crescendo no seu coração. Poucas músicas na minha vida nasceram imediatamente e ficaram daquele jeito. Poucas. Olha só. Todas as músicas foram mudando e ainda mudam. De vez em quando eu componho mais um pedaço lá, depois de 4, 5 anos. A música já é gravada e eu componho mais uma parte. Como aconteceu recentemente com uma música. Sabe que eu acho que foi em 2003, 2004, não lembro exato, teve um evento em Porto Alegre, na sua igreja, que chamava Cobrindo a Nação com a Com Glória a de glória de Deus. Deus. Com David Keelan, Estavam David Massal, Keelan, Nívia, Massal, a Isabel isso, Coimbra. isso, eu estava lá nesse evento, eu era bem jovem, assim, eu lembro que foi muito relevante, muito edificante para minha vida. Que bom. E eu lembro que teve algum momento de louvor, de adoração, que começou a surgir uma música, e eu não consigo lembrar, mas eu lembro que o senhor falou: essa música nasceu agora aqui, Tá na hora da nascendo ministra. aqui. Glória Nasceu a aqui Deus. e a igreja Vai começou a nascendo. cantar. Foi E muito assim, legal aquele. também tem isso. Às vezes, ao vivo e a cores, a música nasce, né? Eu tô com uma Isso música que nasceu agora, recentemente, num culto também. é mesmo, isso, Isso é isso muito comum. foi muito incrível, assim, até eu não consigo lembrar agora que música foi, não. Nem Agora eu, faz irmão. tempo. Nem Faz eu. muito tempo, faz 20 anos quase, me Nem ando eu meio lembro, ruim. meu amigo. E, pastor, como é que estão os projetos agora com a pandemia? O que acabou essa questão? O senhor viajava muito, trabalhos até Nem fora, eu. né? E É. como é que foi assim? Tudo isso parou repentinamente. Eu não fiquei desocupado porque o servo de Deus sempre tem o que fazer. Daí eu comecei a fazer lives, comecei a vender meu material pelas lives na internet, né? Isso Uhum. deu uma bombada nesse processo, movimentou bastante, né? E a gente servindo os irmãos, as igrejas, assim como eu estou servindo o seu ministério hoje, eu Sim. faço isso frequentemente, né? Eu não Uhum. exijo nada, faço de coração, alguns irmãos dão uma oferta, mas é para abençoar o reino mesmo, né? Tem sido isso, muito parado em Porto Alegre e eu aproveito, né, de tarde, de noite. Essa semana eu estou tendo Sim. lives todas as noites. Estou tendo Ah, que com um legal. adorador diferente, segunda-feira com a Ademar, terça-feira com a Ana Paula Valadão, hoje Eu com assisti. hoje com Sóstenes Mendes, amanhã com o Brunão Morada e sexta Ah, com o Davi legal. Silva. Brunão, a gente vai tocar domingo agora, a gente vai tocar Jesus em Tua Presença, a versão do Morada. Brunão, né, Tá? cara? Esse dia eu cheguei É, numa tá. igreja, apareceu a letra, Jesus em tua presença, Bruno Morado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu, glória ao Senhor. Então, É, isso é. eu não fiquei parado, né? Os projetos, e fora isso, alguns projetos pessoais, eu plantei um jardim, um pomarzinho,
arrumei uma casa na praia, né? Fiz uma reforma e fui trabalhando as coisas, mexendo nas coisinhas aqui em casa e Legal. interagindo com a esposa, com os filhos, com alguns irmãos que a gente vive junto aqui, nós somos amigos e moramos juntos no prédio, então a gente fez muita coisa, demos uma bombada lá no estúdio da Live, damos uma boa arrumada, Legal. e esse ano eu vou mexer de novo. E como é que tá, assim, a questão de lançar música nova? Tem algum projeto quanto a Eu isso? fiz um EP, o ano passado, na pandemia, chamado Um Pequeno Rio. Eu acho que eu vi o anúncio, não lembro se eu cheguei a ouvir. E está lá, dá uma ouvida lá, tá lá no Spotify, no Deezer, no Apple Play. Você pode, os nossos queridos amigos, ouvintes, podem ouvir lá meu EP novo, Um Pequeno Rio. Legal. E o estúdio da Life Da Live tá firme. Tá lá. firme, Tá, nasceu. tá Quanto firme, projeto, tá bombado. quanto projeto nasceu nesse Quantos estúdio, projetos, né? Foi um. Sabe que eu toquei numa banda em 2008, 2009, chamava Reparadores de Brechas. Eu lembro. Gravaram eu era lá na Live. Isso, o primeiro CD, 2013, foi gravado lá. Eu não estava ainda na banda, eu entrei em 2008 e Mesmo, foi gravado lá. Então, um bom CD, isso. hein? Sim, o Rafa, que era o cantor, infelizmente não tá mais na igreja, né? Tá morando, não congrega mais, tá morando em Minas Gerais. Né? Que pena. O tio dele, que era o pastor, o tio dele, que era o Laerte, que era o pastor lá, faleceu, acho que esse ano passado, eu acho também. Mas foi um trabalho muito legal, assim, eu acompanho muito, sou muito amigo ali do Cabeça ali, que foi quem fez a nossa... Teve uma live também no Cabeça ali, né? Nesses tempos dentro da loja, né? Fizemos dentro da loja a live, cara. Foi muito legal. Foi muito Glória bom. a Deus. E dessa geração nova, assim, o que o senhor, Brunão, essa turma, assim, o senhor tem algum contato? Conhece bem? Gosta desse... É uma turma... Com quem eu tenho mais contato é com o Bruno e com o Vilas Boas. O Vilas Boas. Eu conheço a família do Guedes, são meus amigos, os pais deles são meus amigos, do Gabriel Guedes. O Gabriel Guedes, sim. Eu sou muito amigo dele. As meninas eu não conheço quase nenhuma, a não ser o pessoal do Diante do Trono, a Ana Nóbrega, a Friesen. Sim. A Friesen eu conheço também. E a Ana Paula já não é dessa geração, ela já é da geração anterior, né? Sim. E com quem eu interajo mais, né? Com a geração anterior, da Ana Paula, do Davi Silva, e do David Killan, Fernandinho, que é uma geração intermediária. Mas dessa nova, assim, eu me preocupo sempre, assim, com que a internet me basta. E a vida, já soube aí de uma menina, né, muito querida, muito famosa, 2 meses de casado já se separou, né? Isso é um desserviço para o ministério, para o evangelho, né? Se o evangelho não serve para manter um casamento, não serve para mais nada. Não é só para cantar, né? Se não serve para ter uma bênção na família, então esse evangelho está muito fraco, está muito defasado na vida das pessoas. Eu acho que muitos buscam no ministério, na música cristã, na música gospel, muito mais um trampolim para a carreira do que realmente vida, né? Que a igreja, porque muito mais, obviamente, que existe. Não mostra ser um compromisso com Deus, né? Obviamente que a música é isso que me preocupa. A música é um mercado, enfim, tem toda a profissionalização, isso é óbvio, mas muito mais que isso, a música é um serviço para a igreja, né? E o ministro serve a igreja, e como é bom quando as pessoas, os mais jovens conseguem olhar para trás e olhar para a sua vida, para o pastor Ademar, para quem abriu essa estrada, e ajudou muita gente na caminhada, né? Ajudou muita gente. E eu acho que isso eu acho que essa geração precisa olhar para isso, né? E assim, feliz, o que eu vou falar
é bom e ruim de certa forma, né? Porque quando eu procuro uma música bíblica para tocar no meu culto, no culto da minha igreja, é muito bom que eu tenha as músicas do Pastor Azaf, do Ademar, Diante do Trono, a gente toca muito lá na igreja. Eu fico muito feliz, mas fico triste por nessa geração eu não achar tanta música assim que eu possa cantar no culto. Então, assim, tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque, muita poxa, gente reclama. isso é triste, assim, né? Mas glória a Deus, porque a gente pode ter essas referências para a nossa geração. Amém. E a gente pode. Essas referências que tanto abençoaram a nossa vida, a gente pode cantar, bom, né? Fico demasiado feliz, né? E o senhor tinha um trabalho também no Oriente Médio lá, né? Sim. Por 23 anos eu trabalhei na Jordânia, Egito, Emirados, Síria, Palestina, Turquia. Era um trabalho missionário, de evangelização. Isso mesmo. Não, um trabalho de fortalecimento das igrejas. Ah, entendi. Tá? Eu trabalhava fortalecendo as igrejas locais. O povo lá daquele lugar. Abençoando. Discipulado, congressos, gravações. Fiz muita gravação. Né? Fiz muitos projetos. Sim. Né? Com aqueles irmãos lá. Irmãos árabes. Eu fiz muita coisa muito preciosa lá. Daí eu, depois de fazer muitas gravações, construí um estúdio, um centro de produção, ajudar na formação de programas de rádio, programas de televisão, ajudando os ministérios a fazer essas coisas, né? Treinando pessoas para ter capacitação técnica. Daí, a gente deu uma parada agora na pandemia só, mas vamos continuar, se Deus quiser. É isso que eu ia perguntar. Antes da pandemia estava normal. Estava normal os projetos. Funcionando. Dezembro de 2019 eu estive no Oriente Médio. Opa! Caiu meu telefone aqui. Caiu. Que legal. Isso me toca muito, assim, né? Até eu tô marcando uma entrevista para outra semana, acho que o pastor Joãozinho, acho que ele vai vir aqui gravar. E eu lembro de uma história dele que ele contou que ele ia para Cuba e fazia missões, eles faziam um negócio. Era uma história. Isso é lindo demais, né? Ver que. Eu fui para Cuba também. Eu fui para Cuba, Peru, fui para mais 53 nações desse mundo afora aí. 53 nações. Para fazer a obra de Deus. É uma vida dedicada a fazer discípulos. Isso é muito inspirador. É muito inspirador. Eu fui ordenado, pastorei faz pouco tempo, né? Foi esse ano, agora no começo do ano. Tenho dedicado a minha vida. Eu já me dedico a minha vida a isso, mas mais propriamente na igreja. Foi esse ano, e isso é muito inspirador ver gente que dedica a sua vida tantos anos de forma tão fiel, né? Como diz a sua canção, eu quero ser encontrado fiel, né? E acho que esse deve ser o fiel, isso mesmo. Eu acho que esse deve ser o coração de todo aquele que deseja servir ao Senhor, né? Sem dúvida alguma. Isso possa ser. E essa mensagem que eu quero deixar para todo mundo: tem um coração totalmente do Senhor. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Tenha um coração totalmente do Senhor. É isso que Deus quer. Glória a Deus. Isso é muito, muito inspirador. Realmente isso me toca muito. Tenho certeza que a galera está nos acompanhando aí também. E... Pastor, pra gente também aqui, eu tô meio perdido no horário aqui. Ontem eu acabei fazendo. Eu fiz uma live ontem, e aí quando acabou, eu achei que era mais de 1 hora e cortou a live. Mas assim, a gente conversou aqui com alguns assuntos, foi muito legal. Mas o que o senhor falaria para essa nova geração, assim, né? Para essa turma que está começando agora, que tem as suas
infelizmente, como o caso que o senhor citou dessa menina aí que acabou se divorciando, que é a referência, às vezes se torna a referência dos nossos jovens, né? É verdade. E o que o senhor tem a falar para essa nova geração? Realmente dessa importância que a gente já falou, mas reforçar disso do discipulado, da vida da igreja local, da vida da comunhão com os irmãos. O que o senhor... Bem, eu vou dizer 5 alianças que eu acredito que toda pessoa, todo crente tem que aprender a guardar para ser firme em Deus. Primeiro, a aliança com Deus. Uma aliança de comunhão, de intimidade, que tem a ver com guardar o lugar secreto diante de Deus. Então, essa aliança com Deus, ela é primordial. Segunda aliança, aliança com a igreja. Você fazer parte de uma igreja, você ministrar em uma igreja, edificar uma igreja. Então, essa aliança que todos devem ter com a igreja. Tem muita gente desigrejada que não vai na igreja, né? Que gosta de ver as lives, que gosta de ir em show gospel, gosta de participar, né? Interage com cantores, com isso, com aquilo, mas não quer saber de igreja. Tem que ter igreja, tem que viver na igreja. Terceiro, uma aliança com um pastoreio. Todos precisam de um pastor, de alguém na sua vida que cuide da sua vida, né? Hoje eu vejo quão importante foi para mim ter um pastoreio. A minha vida inteira, né? Nunca abri mão desse pastoreio e tive a bênção de ter sido pastoreado por 2 homens de Deus. Um, pastor Erasmo Ungaretti, depois pastor Moisés Cavalheiro de Moraes. Foram as pessoas que me forjaram, que caminharam comigo. Então tem que ter um pastoreio. O quarto, né, você amar, honrar, respeitar a sua família, aliança com a família. Quando você é casado, honre seu casamento. Né, ministério com casamento desfeito, junto com o divórcio, é uma coisa complexa, que não agrada nem o coração de Deus, nem o coração das pessoas. Né? Pessoas tão jovens como dessa menina recente, já divorciada, né? Isso é uma marca na vida dessa pessoa, e principalmente no ministério. Sim. De valores de Deus na vida, né? O que fez esse casamento se destruir? O que faltou? Então isso é muito, muito preocupante, meu irmão, muito preocupante. E a quinta aliança é uma aliança com o seu próprio chamado. Você compreender que você tem um chamado de Deus e cuidar desse chamado. Saber que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque você tem um chamado de Deus na sua vida e precisa preservar esse chamado. Então, quem guarda essas alianças dificilmente vai tropeçar e vai cair. Dificilmente vai envergonhar a palavra de Deus e o evangelho, porque essas alianças guardam a nossa vida diante de Deus. Amém? Glória a Deus, amém. É muito simples. É simples, é mais simples do que parece, né? É verdade. Pastor, queria te agradecer por amém, querido. por nos abençoar, além do que já tem nos abençoado durante todo esse tempo. Com muito prazer. Muito obrigado pela sua vida, pela sua fidelidade ao Senhor, que tanto obrigado, irmão, se inspira, nos aquece o coração de saber que existem homens assim que doaram sua vida pelo Evangelho. Glória a Deus. Isso nos alegra muito. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá bom, meu amigão. Depois tu vai me dar um café aí, viu? Pode deixar. Vamos combinar, sim. Eu vou aí Deus tomar abençoe, um café pastor. Contigo. Vamos, queridão. Vem sim. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau.